Olá, turma do quinto ano! Vamos então dar continuidade às nossas aulas de português. Continuemos então os estudos sobre conteúdo substantivo. Vamos observar então o conteúdo da página 123 do livro de português. Então vamos lá, recapitulando, tentando relembrar o que foi visto na aula anterior. O que seria substantivo? O que é substantivo? É a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Ou seja, é a palavra que vai dar nomes a todos os seres existentes, sejam seres vivos, sejam seres não vivos, sejam seres reais ou seres imaginários. E aí nós dizemos que o substantivo ele tem algumas categorias, algumas classificações, certo? Já trabalhamos duas classificações, que foi o que vocês viram no vídeo da aula anterior, e vamos continuar hoje observando mais categorias, mais classificações do substantivo, certo? Vejamos então o que seria o substantivo simples. É aquele formado por uma só palavra, ou seja, substantivo que tem uma única palavra, certo? Vejamos então os exemplos de substantivos simples: colher, boneca, roupa, mesa, lápis. Reconhecendo em uma frase. Então, vamos observar em uma frase a presença do substantivo simples. A boneca é grande e bonita. Vejamos então que a palavra boneca é um substantivo e é classificado como um substantivo simples. Observem, pessoal, de uma forma bem simples, como é que a gente pode observar um substantivo em uma frase. Vejam só. Quem que é grande e bonita? A boneca. Então, a parte central dessa frase seria o substantivo, que nesse caso é um substantivo simples. Uma outra categoria ou um outro tipo de substantivo seria o substantivo composto. Aquele formado por mais de uma palavra, designando um só objeto, ou seja, substantivos formados a partir da junção, da união de duas palavras, certo? O próprio nome já sugere, composto, vem de composição. Já conseguimos perceber que não falamos de uma coisa apenas, certo? Então, nesse tipo de substantivo, nós vamos ter o encontro de duas palavras que juntas vão significar e vão formar um único substantivo, que seria o substantivo composto. Composto ou formado por duas palavras, certo? Então, podemos dizer que o substantivo composto ele é formado por substantivos simples. Unimos os dois substantivos simples e formamos, então, um substantivo composto. E esse tipo de substantivo composto, ele pode ser apresentado de duas maneiras. Quando nós temos uma justaposição, que seria quando as palavras se juntam sem sofrer nenhuma alteração, ou seja, elas não se modificam. Vejamos o exemplo, olhem só. O substantivo simples guarda, unido através do hífen com o substantivo simples chuva, formam então o substantivo composto. Duas palavras que juntinhas formam um único substantivo. Percebam que nenhuma dessas palavras sofreu qualquer alteração. Guarda-roupa, quando se juntam, formam guarda-roupa, mas vão estar unidas pelo hífen, pessoal. Beija, enquanto substantivo simples, junta pelo hífen com o substantivo simples. Flor, nós temos o substantivo composto beija-flor.
Mas também podemos ter substantivo composto enquanto uma justa posição sem ter a presença do hífen. Vejamos aí, ó. Passa, tempo. Unimos esses dois substantivos simples e temos o substantivo composto passa-tempo, formado por duas palavras, certo? Vamos então reconhecer esse substantivo em uma frase. O beija-flor é um pássaro encantador. Quem que é encantador? O beija-flor. Então, o beija-flor seria o substantivo e teria como classificação o substantivo composto. Também temos uma outra categoria de substantivo composto, que é quando ele pode estar apresentado como forma de aglutinação. Nesse caso, nós vamos ter a junção, nós vamos ter a fusão de dois substantivos simples também. Porém, uma dessas palavras vai sofrer alguma alteração. Vejamos então os exemplos, olhem só. Planalto. Planalto seria sim um substantivo composto. Como é que nós conseguimos perceber? Vejam só. Substantivo simples plano mais o substantivo simples alto, que forma planalto. E como é que nós conseguimos perceber a alteração? Vejam só na palavra plano. Quando ela se une com a palavra alto, ela perde a letrinha O. E aí eu tiro o O, junto às outras palavras e formo planalto. Então, uma das palavras sofreu alteração antes de se tornar um substantivo composto. Boquiaberto. Percebam que o C não aparece, o A também não vai aparecer. Então, é substituído pelo Q e pelo U. E aí temos a ligação, certo? Lembrando que ainda temos o acréscimo da letrinha I. Aguardente. Substantivo simples água mais o substantivo simples ardente. Unimos essas duas palavras, esses dois substantivos simples e temos então o substantivo composto aguardente. Reconhecendo na frase. O planalto é um dos tipos de relevo encontrado no Brasil, ou um dos tipos de relevo encontrados no Brasil. Percebam, pessoal, que falta uma letrinha na digitação dessa frase, certo? Então, é percebido o substantivo composto planalto, já construído, já formado em uma frase. Substantivo primitivo seria mais uma das classificações do substantivo. E o que significa? É o que dá origem a outras palavras, ou seja, nós temos como palavras iniciais, seriam as primeiras palavras, que a partir delas eu vou formar outras palavras, eu vou formar outros substantivos. São exemplos: casa, livro, leite. Vejamos, por exemplo, que da palavra casa, eu posso formar uma outra palavra, casarão, que é justamente o que nós vamos ver com a categoria de substantivo, chamado derivado. A palavra derivado já sugere que ele é formado, ele é apresentado a partir de uma outra palavra, ele deriva de uma outra palavra, ou seja, ele é resultado. É o que se origina de outro substantivo, ou seja, é formado a partir de um substantivo primitivo. Como eu dei o exemplo anterior, temos como substantivo primitivo casa, e aí a palavra casarão seria um substantivo derivado, porque ele foi formado, ele foi construído a partir de uma outra palavra, de um substantivo primitivo. Beleza? Vejamos então alguns exemplos, olhem só. Substantivo derivado seria a palavra território. E ele derivou, ele veio, ele foi formado de que outra palavra? Do substantivo primitivo terra. Vejam só, desse substantivo terra, eu construí a palavra território. Substantivo derivado jardinagem.
Ele foi derivado, ele foi construído a partir de que substantivo? O substantivo primitivo, jardim. Laranjeira foi formada a partir de que substantivo primitivo? Laranja. E aí nós temos também livraria, que é derivado de livro, folhagem, que é derivada de folha, floricultura, que é derivado de flor, sapataria, que é derivado de sapato. Tranquilo? Temos então uma outra categoria de substantivo, ou um outro tipo de substantivo, que seria o substantivo coletivo. O que exatamente seria isso? Substantivo comum, que mesmo estando no singular, ou seja, mesmo ele na sua palavra sendo formada e indicando apenas a singularidade, certo? A palavra não indica nenhuma forma de plural, ou seja, quantidade na sua escrita inicial, porém significa um conjunto de seres da mesma espécie. Vejamos então os exemplos, pessoal. Olha só, eu trouxe para vocês exemplos dentro de algumas categorias. Por exemplo, na categoria ou quando nós nos referimos a pessoas, para podermos classificar alguns exemplos de substantivos coletivos. Vejam só. A palavra ou substantivo multidão. Vejam que ela não está no plural. Ela está significando o substantivo ou está apresentando o substantivo simples. Mas o seu significado, o que ela representa, é algo em grande quantidade, indica plural. Então vejam só, multidão é o substantivo coletivo, que vai representar o quê? Conjunto de muitas pessoas. Na categoria animais, vejamos, substantivo coletivo rebanho. Vejam que está apresentado de forma simples, está no singular. A palavra em si não é escrita mostrando plural, porém, o seu significado, grupo de ovelhas, apresenta uma quantidade de elementos. Alcateia, que significa mais de um lobo ou conjunto de lobos. Cardume, que no singular significa conjunto de peixes. Reconhecendo na frase. Vejamos. Ao fazer um mergulho nas águas do oceano, Ulisses enxergou um belo cardume. O que foi que Ulisses enxergou? Um belo cardume. Nessa frase, quem seria então o substantivo coletivo? Cardume. E o que significa? Conjunto de peixes. Beleza? Na categoria elementos da natureza, nós temos como substantivo coletivo o arquipélago, que significa conjunto de ilhas. Constelação, vejamos que ela está no singular, mas que vai significar conjunto de estrelas. Cordilheira, que vai significar conjunto de montanhas. Reconhecendo na frase. Hoje será possível ver no céu uma linda constelação. Nesse caso, nós temos na frase o substantivo coletivo, que seria constelação, e que por consequência vai significar conjunto de estrelas. Entre outros exemplos, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de fazer a leitura do conteúdo presente no livro. Não esqueçam de ver os exemplos que estão no livro de vocês, certo? Bons estudos e até a próxima aula.